E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, mais um vídeo no canal com um convidado. Hoje um convidado muito especial, Guilherme Giavone. Quem pôde assistir algumas semanas atrás aí, viu o irmão dele, o Lucas. Então, hoje o Gui que vai colaborar conosco aqui. Guilherme já trabalhou no Globoesporte.com, atualmente está no Cartola. Quem eventualmente viu alguma inserção na Sport TV já pode ter visto ele falando. Mas ele não vai nem falar de basquete, que era o que ele principalmente cobria quando estava no ge.com, nem de futebol, que é como ele está à frente do Cartola. Hoje nós vamos falar de futebol americano. Eu já citei algumas vezes, em alguns vídeos nossos aqui, fatos e históricos do futebol americano, mas eu nunca tive, na verdade, não foi o interesse, e sim o aprofundamento necessário para poder abordar essa modalidade, que é uma das mais populares do mundo, é a mais popular dos Estados Unidos. De todo modo, o nosso tema hoje tem a ver com algo que tem sido muito propagado, inclusive por mídias não especializadas. Tom Brady, depois de mais um título no Super Bowl, tem sido alçado à posição de maior de todos os tempos. Não apenas do futebol americano, mas tem sido colocado ali no Olimpo, ao lado de Pelé, Michael Jordan, Muhammad Ali, e eventualmente tem até sido questionado se ele já não superou todos esses que eu mencionei e outros tantos. Então, para passar a bola para você, Gui, hoje, a minha primeira pergunta é se o Tom Brady é realmente o maior de todos os tempos no futebol americano. Obrigado pela tua participação, meu irmão. A gente começa com uma pergunta fácil, né? Eu que agradeço, Marcelo, o convite. Sou aí espectador assíduo do canal, vejo todos os vídeos, a gente discute sempre depois, né? Muitas vezes eu concordo quase sempre com as suas opiniões, às vezes a gente conversa um pouco, fala assim, pô, realmente tem esse lado, tem essa possibilidade também. Eu acho sim, o Tom Brady é o maior de todos os tempos do futebol americano, mas assim como você falou do basquete, eu cobri basquete por muitos anos da minha vida. O basquete é um esporte coletivo que precisa te dar uma oportunidade para você ser o maior de todos os tempos. E o futebol também, enfim, não é diferente do futebol americano. Muita gente aponta o Jordan como o maior de todos os tempos, você sempre defende o Will Chamberlain, certamente tem gente que defende Bill Russell, certamente tem gente que defende LeBron James ou Kobe Bryant, enfim, mas esses caras chegaram a esses pedestais porque os times coletivamente ajudaram extremamente, né, positivamente. O Jordan tem o fator Phil Jackson, que é muito importante na carreira dele. O Chamberlain tem um fator que é curioso, né, que é o fator Paulo e Hortência, né, que as duas juntas elas eram incríveis, mas cada uma num time e elas treinavam para superar uma outra. E Chamberlain certamente viveu para superar Bill Russell e vice-versa, né? Uma rivalidade muito grande. E o LeBron tem um legado do Kobe Bryant, mas o LeBron também sempre, exceto no Cavaliers, no começo da carreira dele, mas o LeBron também sempre teve muito bem posicionado nos times. Ele sempre teve uma ajuda muito grande dos companheiros, né? Sem, sem precisar citar muito, mas só o Miami Heat com o Chris Bosh e o Dwayne Wade e outros tantos jogadores que ajudaram o LeBron a se tornar o que é hoje. E acho que isso não é diferente do Tom Brady. Tom Brady entra no contexto do futebol americano que ele é reserva, né? Ele é draftado muito lá atrás, mas ele é reserva. Ele entra com a lesão do quarterback titular e no momento em que o Patriots está numa disputa para voltar ao Super Bowl, né? O Patriots tinha disputado um Super Bowl na década de 80, tinha perdido. E o Patriots, na década de 90, tinha sido uma das piores franquias da NFL, uma franquia muito desorganizada, uma franquia muito zoada, né? Uma franquia que draftava mal, que trocava mal, enfim, tinha um recorde negativo muito grande. E isso passa por duas coisas. Primeiro, pela organização do Robert Kraft, que é o dono do time, e segundo, pela contratação do Bill Belichick, que é o técnico que até hoje está lá. O Bill Belichick, ele foi coordenador defensivo, foi campeão do Super Bowl com o New York Giants antes, na década de 80 e 90, o Giants ganhou 2 Super Bowls, ele trabalhou no time como coordenador defensivo, e quando ele teve oportunidade como técnico, ele tinha uma grande defesa no time, ele tinha um ataque constante, e o Tom Brady se encaixou como uma luva no momento em que ele assumia a titularidade.
Então, para a gente entender por que o quarterback hoje é o melhor de todos os tempos, a gente tem que entender o contexto do jogo. E o contexto do jogo mudou muito nos últimos tempos, né? Em todos os tempos, aliás. O passe para frente é uma coisa que existe desde o século XIX, mas ele começou a ser executado no começo do século XX. E mesmo assim, o jogo era um jogo muito corrido, era um jogo de trincheiras, né? Como dizem, muitos termos do futebol americano são termos de guerra, né? Então é como se fosse uma guerra de trincheiras. É um jogo que ficava muito parado e muito fechado nas linhas defensivas e nas linhas ofensivas. E quem tinha o protagonismo era o running back, era o corredor, né? O corredor ele era capaz, como um tanque de guerra, de romper as linhas inimigas e passar para o campo do adversário. E isso você tem Jim Brown, considerado um dos maiores running backs de todos os tempos. Você tem até o O.J. Simpson, que era um grande running back do Buffalo Bills, muito antes de virar ator, muito antes de entrar em polêmicas, muito antes dos julgamentos por homicídio, né? Então, o jogo era corrido. Mas na década de 70, quando a NFL dá o seu último passo de profissionalização, né, que é a junção das ligas da EFL, da NFL, para se transformar numa grande NFL, né, para se transformar num grande campeonato midiático, que aí você tem a introdução do Monday Night Football, jogo à noite, de segunda-feira, prime time, dinheiro, Super Bowl todos os anos na televisão, enfim. E nisso também surgem alguns quarterbacks como Terry Bradshaw, como Roger Staubach. São quarterbacks que começam a entender o jogo de uma forma diferente. Terry Bradshaw ganha o Super Bowl com o Pittsburgh Steelers por 4 vezes. E ele não é considerado nem de perto um dos melhores de todos os tempos. Enfim, não entendo isso, mas Terry Bradshaw jogava com uma grande defesa, mas ele tinha o seu talento, ele tinha o seu grau de ajuda. E esses quarterbacks começaram a entender que o jogo poderia ser mais aéreo, né? Então, o próprio quarterback, que ele mesmo corria com a bola, ele começa a passar mais a bola para frente. Então, você tem estratégias novas de wide receivers, né? Que chamam de árvore de rotas, né? São determinadas rotas para onde você corre. Tem rota da trave, que você corre reto para a trave, né? Rota do poste, que você corre reto e dobra 45 graus para um dos lados, onde tem um poste que delimita a endzone, né? Enfim. Mas então, depois dessa geração dos anos 70, surge uma outra nos anos 80, que é puxada pelo Joe Montana, que é também considerado o melhor de todos os tempos. Joe Montana leva o San Francisco 49ers a títulos, a rivalidades muito grandes dentro da NFL, e, e junto com Joe Montana, nós temos aí Jerry Rice, que é o maior wide receiver de todos os tempos considerado, né? Eles ganham basicamente tudo com o 49ers, mas ali a gente tem uma geração diferente, que entende o jogo também de uma forma mais diferente. Joe Montana tem adversários como o Troy Aikman no Dallas Cowboys, como depois o Dan Marino no Miami Dolphins, como o Jim Kelly no Buffalo Bills. Então são quarterbacks que também compreendem o jogo e começam a ser grandes estrelas dos times. Antes a gente falava que o O.J. Simpson jogou ali no comecinho da década de 70, né, virado de 60, 70, pelo Buffalo Bills. E você vê que 20 anos depois o Jim Kelly é o grande personagem do Buffalo Bills, e chegou 4 vezes no Super Bowl, 4 vezes seguidas, e perdeu as 4 vezes. Então, o jogo vai se moldando um pouco com o tempo. Como a gente até tinha falado pessoalmente aí durante a semana, é difícil você olhar listas de maiores jogadores de futebol da bola redonda de todos os tempos, que sejam zagueiros, laterais, sejam volantes, sejam goleiros. É sempre basicamente a gente cita o Pelé, o Messi, Ronaldinho Gaúcho, enfim, outros, né, Puskás, Di Stefano, todos jogadores de frente, né? Dificilmente a gente coloca ali alguém além do Beckenbauer na lista, Paulo Maldini, né, Levi Yashin, Peter Schmeichel. São poucos jogadores que do meio para trás que são os melhores. E então o futebol americano também vai se mudando. O quarterback vai ganhando esse protagonismo. Mas quando o Brady começa a jogar, ele tem adversários fortíssimos. Ele tem Brett Favre, que até a aposentadoria era o maior passador em touchdowns da história da NFL. Ele tinha superado o Dan Marino e tinha se aposentado com
com uma margem grande para o Brady e também para o Peyton Manning, que é outro gênio absoluto do futebol americano, que tem uma leitura da defesa adversária que o próprio Brady não tem. Foi um trunfo na carreira do Peyton Manning isso. Você tem outros quarterbacks de uma geração ali de 2004, tem o próprio Eli Manning, que ganhou do Tom Brady 2 Super Bowls. Você tem Big Ben Roethlisberger, que também ganhou o Super Bowl. Então, aí são quarterbacks que são estrelas, são quarterbacks que ganham contratos de 15, 20 milhões de dólares por temporada, são quarterbacks que hoje saem do draft com contratos milionários, né? Com contratos de 5 anos, 4, 5 anos, com dinheiro garantido, com 15, 20 milhões por temporada. Mas o Brady é melhor por causa de a mentalidade dele, vencedora. Ele é melhor porque o time, o New England Patriots, deu condições para que ele fosse um dos melhores, para que ele se mantivesse bem fisicamente, para que ele mantivesse essa mente vencedora e a dominância sobre os adversários além dos números. Então, uma somatória de tudo transforma o Brady no melhor de todos os tempos. O Brady hoje é o quarterback, aliás, é a entidade que mais tem anéis do Super Bowl. Ele tem 7, o Patriots e o Pittsburgh Steelers têm 6. Então, ele é o maior campeão do Super Bowl. É como se até hoje todas as seleções fossem tri e o Zagallo tivesse 4 Copas do Mundo. É uma analogia parecida. Então, a dominância em relação aos seus rivais, porque nos confrontos entre Brady e Peyton Manning, por exemplo, que foram os dois maiores adversários, né, na Conferência Americana e tal, o Brady tem números vantajosos contra o Peyton Manning. Em números gerais, ele tem números vantajosos contra basicamente qualquer quarterback que ele possa enfrentar, né? Relação entre touchdowns e interceptações, número de passes. Acho que uma última coisa que eu quero ressaltar dificilmente, é muito difícil, muito, muito, muito difícil você ter atletas de elite depois dos 40 anos. Principalmente num esporte que te cobra tanto físico. O Brady já perdeu uma temporada por uma lesão grave no joelho. Muitos quarterbacks param cedo. Os running backs param mais cedo ainda, porque eles participam do jogo de confronto, né? Eles acabam sofrendo tackles, acabam sofrendo jogadas mais ríspidas. E o quarterback um pouco não, porque ele está protegido, ele tem regras de proteção diferentes, ele não pode tomar porrada depois que a jogada para, enfim. Mas dificilmente você vê no esporte, dificilmente você vai ter exemplos de atletas que passaram a barreira dos 40 anos, talvez exceto no beisebol, mas Derek Jeter parou com mais de 40, mas exceto no beisebol, que você também dificilmente tem jogadas de confronto, né, exceto em salvamentos de base, mas difícil, muito difícil você ter um atleta que tenha mais de 40 anos, que mantenha uma forma física exemplar e que ainda jogue feito um jogador de elite. Então, acho que tudo isso é uma mistura de tudo, assim, longevidade, qualidade, números e uma ajudinha do esporte coletivo. Essa era justamente uma das perguntas que eu ia fazer, ou pelo menos tentar jogar esse tópico, a questão da longevidade, né? Por exemplo, o Roger Federer está voltando agora, né? Voltou essa semana, depois de mais de um ano parado, e ele vai completar 40 anos esse ano. Então, há uma grande dúvida se ele vai conseguir manter, né? Ele também já teve lesões no joelho, retornou, conseguiu retornar bem, mas agora o nível está muito mais alto. No basquete, talvez o único exemplo que venha à mente, assim, nessa idade de 40 anos, seja do Kareem Abdul-Jabbar, que continuou jogando, chegando a finais, sendo campeão, porém, certamente ele não era o protagonista mais daquele time. Talvez não fosse nem o top 2, top 3 ali naquele time, naquela altura, né? O Magic já tinha tomado conta e você tinha os outros jogadores também muito fortes ali. O LeBron é visto dessa forma, como alguém que está chegando numa certa idade e ainda mantendo aí disputa por MVP, né? O próprio Jordan, quando para, tinha a idade que o LeBron tem hoje. Chamberlain também chegou aos 35, 36, quando foi campeão pela última vez e MVP das finais. Então, nós temos casos de caras que aos 35, 36 ainda estavam em alto nível, mas depois eles podem até ter se mantido jogando, mas não nesse primeiro nível, né? Então, essa seria a minha primeira
pergunta se o quão significativo é isso, e você já salientou. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho para nós também dessa mudança de visão de tempo. Porque, por exemplo, o Tom Brady hoje é chamado não apenas de melhor de todos os tempos ali dentro, mas ele tem essa alcunha do GOAT. Esse próprio termo GOAT ficou popular aí, vamos dizer, nos últimos 10 anos, se muito, né? Não era tão utilizada essa alcunha, mesmo quando pensando em Michael Jordan, ela não era primeiro termo que vinha, né? E eu lembro que no futebol americano, o Jerry Rice, que você já mencionou, ele era usado como esse GOAT. Ele não era apenas o GOAT dos wide receivers, mas ele era o que seria o GOAT, né? Então era comparado, assim, Jerry Rice e Michael Jordan e Muhammad Ali. Então, de repente, assim, nos últimos tempos, o Tom Brady é que assume essa alcunha e essa posição de maior de todos os tempos, mesmo eles tendo jogado em posições muito distintas. Então, como que você vê a questão, você já disse da evolução do jogo, mas e essas posições, assim, como que a gente pode entender cada época, o que que era mais importante, qual função era mais importante? Para finalizar, o próprio basquete, né? Você teve uma preponderância muito grande dos pivôs, depois mudou para os point guards e hoje, atualmente, tem esse combo guard, mas no período do Jordan, ali na sequência, o shooting guard, né? Então, Sim. como você vê essas mudanças de preponderância nas posições do futebol americano e essa associação ao melhor de todos aí na história? Pois é, a gente ainda fala do esporte de elite, pelo menos aqui no Brasil, no esporte de elite, a gente viu também o Oscar, né, na faixa dos 40 anos parando, e tem também um trio excepcional de armadores que também beiraram os 40, atravessaram os 40, que é o Fúvio, o Elinho, filho do Hélio Rubens, que hoje é técnico do Franca, e o Valtinho também. Então foram três jogadores, três armadores bem clássicos, né, do basquete brasileiro, armadores que terminavam o jogo com 10, 12 assistências por jogo, mas faziam poucos pontos, e que também, pelo menos aqui no nosso esporte de elite, né, no nosso Campeonato Brasileiro, no NBB, na nossa liga, enfim, são jogadores que foram valorizados até o final da carreira. O Fúvio ainda joga, né, o único dos três que ainda joga, está no Mogi das Cruzes hoje, mas também jogando de terno, quase sempre, como ele já mostrou diversas vezes. E também tem o Larry Taylor, né, no Bauru, também é um jogador que já está aí beirando os 40, está virando os 40, e também é um cara excepcional, é o alienígena, né, chamam alienígena, rapper também, então já tem a carreira de rapper encaminhada depois que pendurar os tênis, né. Enfim, o futebol americano é um esporte muito complexo, é muito complexo. Eu, particularmente, assim, lógico, eu concordo que o Brady é o maior de todos os tempos, porque os números que ele conquistou hoje são números que a gente olha como se fossem basicamente os números do Schumacher na Fórmula 1. Né? A gente olha como imbatíveis, mas não são imbatíveis, tá? Alguém pode batê-lo, sempre tem um peixe maior, né? Mas eu, particularmente, eu não gosto muito dessa alcunha do maior de todos os tempos, porque o esporte muda muito. Então, primeiro que o futebol americano não começou em 2002, né? Quando o Brady chega, né? Na escolha 199, né? Ele chega ali como uma escolha, aliás, em 2000, né? Uma escolha 199, ele estreia em 2000, enfim. Mas o futebol americano não começou em 2000, né? O futebol americano é uma coisa que provém do rugby lá no final do século XIX, ele se profissionaliza nos primeiros anos do século XX, a NFL surge no final dos anos 20. Então, é um jogo que vai se moldando com o tempo. Então, eu acho difícil, assim como comparar Pelé com Messi, Pelé com Cristiano Ronaldo, o Fangio com Schumacher, são épocas diferentes, né? São situações diferentes. Um não é melhor do que o outro, maior que o outro, porque jogou em uma época ou jogou em outra época. É claro que todos têm o seu valor por suas determinadas épocas. Por certo que o Pelé, com as chuteiras de hoje, com os gramados de hoje e com a bola de hoje, teria a capacidade de fazer muito mais gols. E o Pelé, assim, ele sempre teve à frente por causa do seu atleticismo, né? Coisa que eu vejo hoje. Até brinco, o Messi é o melhor jogador e o Cristiano Ronaldo é o melhor atleta. O Cristiano Ronaldo faz 200 mil flexões, abdominais e tal em casa, e o Messi ele tem um talento
inato, ele tem uma colinha na chuteira ali que ele gruda a bola no pé e vai passando por todo mundo, bem maradoniano, né? Uma coisa bem maradoniana. E o Cristiano Ronaldo é mais assim, mais se aproxima com o Pelé por causa do físico, né? A vantagem do Cristiano Ronaldo pelo físico é muito grande. E a vantagem que o Pelé tinha em relação aos adversários era muito físico. Ele era muito forte para a época, ele é um cara que estava muito à frente do seu tempo. E eu vejo o Brady da mesma forma. O Brady é um cara que está à frente do seu tempo. Ele tem um livro, né, o Método Tom Brady, em que ele explica a mentalidade vencedora dele, mas também é um livro de exercícios, é um livro de paciência, é um livro que te mostra como se fortalecer, como tomar cuidado depois que você vira a esquina dos 40. Então, ele tem uma mentalidade vencedora e acho que difere ele dos jogadores atuais. Embora você tenha jogadores com extremo talento na NFL hoje e jogadores maravilhosos que passaram durante essa carreira do Tom Brady, desde do Brett Favre, um dos meus quarterbacks favoritos, o Peyton Manning também, um dos quarterbacks que eu mais gostei, mas o Brett Favre sofria com inconsistência e com falta de paciência. Então ele pressionado dava passes e era muito interceptado. Então ele tem uma relação de touchdown e interceptação muito ruim. E Peyton Manning, ele foi campeão pelo Colts. O Colts tinha um time muito bom, mas com o passar dos anos o Colts não soube se reinventar. O Colts teve escolhas ruins e draft, teve jogadores importantes machucados e que também não permitiram que o Peyton Manning ganhasse mais títulos, além de ter que enfrentar o Tom Brady pelo menos 2 vezes por ano, né? Uma na temporada regular e uma nos playoffs. Então, necessariamente, para chegar ao Super Bowl, você tinha que jogar contra o Tom Brady. E no final da carreira, o Peyton Manning teve uma lesão grave na espinha, um estreitamento de espinha que tirava um pouco da sensibilidade dele de jogar. Ele fica um ano fora, o Indianapolis Colts o dispensa. Ele ganha uma nova chance com o John Elway, que também foi um quarterback brilhante no Denver Broncos. E ali ele ganha o segundo Super Bowl da carreira dele. Ganha muito por conta da defesa, porque ele particularmente estava assim muito abatido já estava fisicamente mal, já não parecia, né? Um quarterback de elite e também mérito, óbvio, dele, mas muito mérito da defesa que o Denver Broncos tinha. E o Brady vai exatamente para o Tampa Bay Buccaneers para tentar buscar esse recorde, porque nenhum quarterback tinha vencido o Super Bowl com 2 times diferentes. Até o Peyton Manning fazer isso. E o Brady agora iguala, né? Com a vitória do Tampa Bay Buccaneers no mês passado. Ele iguala essa marca também do Peyton Manning. E depois você tem umas outras gerações, você tem hoje o Patrick Mahomes, que ele é uma evolução do Brett Favre, porque ele tem o talento, o atleticismo, a leitura de jogo e a força no braço que o Brett Favre tinha, só que ele não tem tanta afobação quanto o Brett Favre. Então, se você olha o Mahomes, é lógico que é muita coisa de colocar nos ombros dele, que, puxa, você tem que bater os recordes do Tom Brady, e é um peso absurdo nos ombros do moleque. Mas ele é um jogadoraço, é um jogador muito fora da curva, é um cara que tem um potencial incrível, mas atleta não vive só de potencial, né? Ele vive de resultado também. Então, uns 2 ou 3 anos sem vencer, 2 ou 3 anos tendo escolhas ruins, 2 ou 3 anos com uma defesa ruim no Kansas City. E ele pode acabar trocando de time, recebendo uma oferta melhor de outro lugar. Enfim, essa história do Brady com o Patriots também tem uma continuidade, um continuismo que a gente não tem no futebol da bola redonda mais, né? O cara passar basicamente 10 anos da vida dele defendendo as cores de um time, né? E só agora mais para onde as pessoas acharam que era o final da carreira dele, ele vai lá e troca de time, vai para um lugar que não neva, que faz calor, que tem parque de diversão, que tem outlet, né, que tem NASCAR perto ali em Daytona, que tem golfe, golfe com crocodilos, né, no campo, aquelas coisas, né, que é a diferença grande de Miami, né, da Flórida em si, de Tampa, de Orlando, que é esse clima tropical que também eles procuram, que Boston quase sempre tem invernos muito rigorosos, né? Jogar em Boston contra o Patriots é um clima muito hostil. Então acho que uma mistura de tudo assim para dizer que acho que para mim o Brady ele está nesse pedestal porque ele está à frente do seu tempo, assim como o Pelé também esteve à frente do seu tempo, assim como o posicionamento do bloqueio de rebote do Wilt Chamberlain é uma coisa que
que é inigualável, sabe? O jogo sujo que ninguém vê no basquete. O bloqueio de rebote é muito mais importante que o próprio rebote em si, porque ele, né, te posiciona, te dá a oportunidade de fazer uma transição, contra-ataque rápido. Enfim, o Jordan sendo um grande chutador também, tem uma situação à frente do seu tempo, que hoje a gente vê o basquete totalmente virado para a linha dos 3 pontos, um basquete que tem pouco contato de garrafão, pouco a batida para dentro, né? De procurar a falta, de procurar a bandeja. É um jogo mais de acerto, virou um tiro ao alvo de 3 pontos. E, então é um esporte que vai se moldando com o tempo. Eu sinceramente não gosto dessa alcunha de maior de todos os tempos, porque é muito difícil, cara. É muito difícil você parar para pensar que, sei lá, nos anos 50, o Cleveland Browns jogava com um gramado congelado que não tinha aquecimento, com equipamentos muito mais frágeis, com regras diferentes. Então, eu acho muito difícil você comparar, né? Comparar o carro do Fangio, que tinha motor dianteiro, que tinha pneus estreitos, pneus com ranhuras, com uma Ferrari totalmente tecnológica do Schumacher, com uma equipe virada para ele, com, óbvio, um talento incrível que o alemão tem, e comparar um ao outro, porque, puxa, um ganhou 7, o outro ganhou apenas 5, né? O Fangio é um grande vencedor por ter ganhado 5 e por ter saído vivo de uma época, né, assustadora que era quase um moedor de carne, né, de pilotos, uma taxa altíssima de mortes. Então, cada um no seu tempo, é muito difícil. O acidente do Schumacher lá em Silverstone, em 99, que no fim das contas ele acabou quebrando uma perna. Se isso acontecesse em Silverstone em 1950, ele ia atravessar uma cerca e ia parar 1 quilômetro para frente dentro de um terreno de sei lá como. Então, cada época é uma época. Eu acho muito difícil comparar. É lógico que eu concordo com o Pelé sendo maior, com o Brady sendo maior, mas eu, sinceramente, acho que cada época tem o seu charme, as suas características, os seus prós e contras, e dentro disso você tem caras que são diferenciados, que estão à frente daquelas próprias épocas. Eu também concordo perfeitamente com você nesse sentido. Eu acho que justamente a falta de uma especialização, né? Então, as pessoas, tirando o futebol, que todo brasileiro é especialista, né? Há uma tendência de analogias com o futebol. Nos Estados Unidos, essa cultura de um melhor de todos os tempos é algo da cultura deles, eu acho que influenciou muito no mundo todo. Então, desde cultura, você tem que decidir qual que é o melhor disco, quem que é o maior ator, quem que é o... Né? Tem uma coisa que realmente eles promovem, que se retroalimenta de uma certa forma, né? Mas então, para a gente chegar aí nesse encerramento, eu queria entender da tua visão a posição do Brady, agora extrapolando o futebol americano, na ideia dos esportes no geral. Mesmo a gente discordando de que tenha que haver um melhor de todos os tempos em cada modalidade, mas vamos tentar entender ele nesse Olimpo do esporte, né? A primeira diferença que eu acho que precisa ser feita é do esporte coletivo e esporte individual, né? Eu acho que aí sim a gente entra numa seara incomparável, né? Deveria ser incomparável. Pegar Exatamente. um Muhammad Ali, né? Um tenista, seja o Federer ou o Nadal, Michael Phelps, o Maná Comanete, né? Alguém que tenha alguém que seja especial dos especiais no esporte individual, né? E daí transpor para os esportes coletivos, que vai fundamentalmente ser o futebol americano, o futebol e o basquete. Não vai fugir muito disso. O vôlei não tem essa visibilidade. Acho que o vôlei é um dos que é melhor compreendidos como um time, né? Não tem, por mais que você tenha um grande levantador, um grande a própria rotatividade do vôlei acho que inibe que se coloque alguém como o maior de todos, né? Mas então É difícil a gente também colocar a questão do esporte coletivo, porque a gente tem poucos esportes que sejam mundiais. A sim, gente tem esportes que são regionais, esportes mundiais e esportes locais. Eu acho que dá para a gente dividir, sem criar essas 3 categorias. E nos esportes mundiais são basicamente o futebol, o basquete
e até o rugby, porque o rugby é jogado na América do Sul, na Argentina e no Uruguai, ele é jogado na Europa, ele é jogado na África do Sul e ele é jogado na Oceania também, né? Então, sim, número de continentes envolvidos no rugby, você acho que pode até dizer que é um esporte global, é um esporte que está surgindo ainda no Brasil, né? Que está caminhando aos poucos no Brasil. Mas o rugby também é um esporte globalizado, muito por conta da colonização inglesa e que, no fim das contas, o rugby nos Estados Unidos acabou virando futebol americano. Você tem aí esportes que são praticados em alguns países, de alguns países que têm um sentido de dominância do esporte que não é praticado em muitos lugares. Então, o vôlei é um grande destaque no Brasil, mas também é um grande destaque na Itália, na Polônia, enfim. Mas não é um esporte global que tem uma função, um reconhecimento como o basquete tem. O basquete, por exemplo, é o esporte mais praticado na Lituânia, não é nem o futebol, é o basquete. Para entender a importância da Lituânia no cenário global de hoje, né, valendo Valanciunas, né? E a importância da Lituânia na época também da União Soviética. Mas nisso o basquete está à frente do vôlei. E o futebol americano é uma coisa que fica muito condicionada aos Estados Unidos mesmo, né? Os Estados Unidos são os grandes consumidores de um esporte diferente do rugby, diferente do futebol, que muita gente fala assim, por que é futebol sendo que você joga com as mãos, né? Porque a origem está no futebol mesmo, no futebol criado na Inglaterra, no futebol que a gente joga, né? No futebol da bola redonda, que depois virou rugby, por causa da adaptação das regras da cidade de rugby, e ele foi levado para os Estados Unidos, enfim, e virou esse esporte, com uma bola diferente, com um campo diferente, entendeu? Mas, enfim, a ideia é basicamente a mesma. Então, o futebol americano é uma coisa muito dos Estados Unidos, é uma coisa que da cultura, né, de uma cultura global, de uma cultura híbrida, né, de estudos culturológicos que a gente faz em comunicação, que a gente entende. E hoje, da mesma forma que algumas pessoas aqui se vestem de monstro, de bruxo no Halloween, tem pessoas que aderiram o futebol americano ao seu calendário esportivo. De uma novidade, de uma coisa diferente, de uma coisa apaixonante, de uma coisa muito inteligente, né? O futebol americano é um jogo de xadrez, não é um jogo de brutalidade, como as pessoas pensam. É um jogo de xadrez para que você consiga arrumar um espaço para você fazer um touchdown, da mesma forma que você vai pegando e passando as peças para você derrubar o rei do adversário. Então, o futebol americano é isso, é uma coisa dos Estados Unidos. O futebol no Canadá tem outro nome, é o futebol canadense. Existe o futebol australiano, que também é diferente, é um campo oval. Existe o futebol gaélico, que é jogado na Irlanda, que você pode fazer um gol chutando dentro das traves ou em cima das traves. Então, são esportes totalmente locais. E uma coisa que nos Estados Unidos é óbvio que o Tom Brady é mais reconhecido, mas no mundo a Gisele Bündchen é muito mais reconhecida e é muito mais famosa. Né? A Gisele Bündchen tem uma coisa que o Tom Brady não tem. A Gisele Bündchen é global e o Tom Brady é Estados Unidos da América. Ele está ali nos 50 estados, na presença no Canadá, no México, que é um país com muito consumidor de futebol americano, e aqui no Brasil também ficou famoso, óbvio. É alcunhado de Giselo, né? Muita gente, o Giselo, o marido da Gisele Bündchen vai jogar e tal. É a brincadeira que o brasileiro faz. Mas então o futebol americano é uma coisa muito local, é até diferente do hockey. O hockey é o esporte mais praticado no Canadá, mas alguns países da Europa também o praticam, né? Com bastante afinco. Países nórdicos, Eslováquia, Rússia. Então, o hóquei também é um esporte regionalizado que tem, no fim das contas, um alcance maior do que o futebol americano. Né? No hóquei você aponta, por exemplo, o Wayne Gretzky como o maior de todos os tempos, mas há também a Liga Russa, que é muito forte. Até o presidente Putin joga hóquei, né? Já apareceu jogando hóquei, enfim. Mas também tem essa diferença, óbvio que a gente não vai disputar o hóquei no Brasil porque a gente não tem condições meteorológicas disso. Mas onde é possível disputar, né, em países em que há invernos rigorosos, congelamento de lagos, etc. Então a gente tem aí também um esporte global. Né? Então acho que é isso. O Brady é um fenômeno do esporte, de um esporte local, assim como você pode encontrar fenômenos do cricket, que é um esporte largamente
disputado na Índia, na China, em ex-colônias inglesas, né, na própria Inglaterra, na Irlanda, Escócia, enfim. Assim como também você vai ter talvez um melhor de todos os tempos do futebol australiano, e esse sim é um esporte bem de contato, bem crocodilo Dundee, né? Uma coisa bem bruta, uma coisa diferente. Também tem o seu interesse, o esporte. Mas então o Brady, nesse panteão dos maiores de todos os tempos, ele é o maior de todos os tempos de um esporte extremamente local, que está aos poucos saindo dos Estados Unidos, aos poucos. Já houve tentativa da NFL Europa, ali jogou o Kurt Warner, também é um dos grandes quarterbacks dos anos 2000, tem uma história de vida incrível, virou um empacotador de supermercado, foi jogar na NFL Europa, voltou para a NFL, foi campeão com o St. Louis Rams na época, e chegou em um outro Super Bowl, quase foi o primeiro a vencer o Super Bowl por 2 times diferentes, no Arizona Cardinals, acabou perdendo basicamente numa última jogada ali para o Pittsburgh Steelers. E, aos poucos a gente tem ligas aqui no futebol americano do Brasil, mas é uma coisa que vai engatinhando ainda, ligas na Europa, enfim, a NFL está se expandindo de uma forma tentativa de tornar o esporte globalizado, mas é diferente aqui o meu último exemplo do futsal, né? O futsal é um futebol que você joga com um time só. Né? O futebol você precisa de 11 jogadores de cada lado. O futsal, se você tiver 11, você tem 2 times e um reserva. E o futsal é uma coisa que você pode jogar em uma quadrinha pequena, não precisa ser oficial, é aquele futebolzinho de rua, né? O futebol tem vários jeitos de se adaptar. O futebol americano você precisa os times da NFL têm 53 jogadores hoje. Então você precisa de pelo menos 11, né, que joguem em ataque e defesa de posições diferentes para ter um jogo. Então é uma coisa muito mais complexa, né? Uma coisa que envolve equipamento, envolve segurança, há muito risco de concussão, de lesões, de fraturas, enfim. É uma coisa muito diferente de você ter uma tabela de basquete no fundo da sua casa e você jogar 1 contra 1, valendo 21 ali, de você jogar um 3 contra 3, um basquete 3, né? Que tá virando o programa olímpico. Então é uma coisa muito diferente, é um esporte muito complexo, caro, precisa de equipamentos, precisa de um local adequado, precisa de um campo muito plano, porque também as variações do campo podem lesionar os jogadores. Enfim, é um esporte complexo, regionalizado e acho que ainda caro para que ele seja um esporte global. Perfeito. Então, acho que, falando tudo isso que se disse, dá para a gente entender também por que de fato, mesmo que a gente questione quando foi feita essa eleição e tudo mais, que o Pelé é o atleta do século, né? É o esporte mais popular do mundo, é o esporte onde há chance para todo mundo poder praticar. Então, de fato, são níveis diferentes, né? Não apenas no reconhecimento, né? Eu vi esses tempos aí do Tom Brady, essas analogias, colocando ele e o Jordan, dizendo assim, só pode haver debate de GOAT entre esses dois aqui. E o próprio Bill Russell entrou na conversa perguntando, né? Porque o Tom Brady tem os 7 anéis, né? É isso? E o Michael Jordan 6. Aí o Bill Russell, na sua própria conta pessoal, questionou lá, né? Não sei se foi a CBS ou a NBC, uma dessas grandes redes, colocou, só pode haver debate de GOAT entre esses dois aqui, Jordan e Brady. Aí o Bill Russell entrou perguntando, né? Então, assim, lá mesmo está sendo feita uma promoção muito grande nesse sentido, mas também esquecendo os grandes nomes do passado. Então, é um fenômeno que não é só brasileiro, que a gente acha que o brasileiro que esquece a sua história, o americano, por mais que ele valorize, ele também tem essa ideia de colocar e determinar o que é cada um e não discuta mais a partir daqui, né? Eu acho que isso é errado, né? Acho que existe um efeito, como a gente falou, efeito de épocas, existem épocas midiáticas também, né? Nos Estados Unidos, muita gente leva na cabeça e no coração o nome de Babe Ruth como o maior jogador de beisebol de todos os tempos, o homem da maldição do Boston Red Sox, né? Quando ele é vendido do Boston Red Sox para o New York Yankees, coloca-se essa maldição, né? Que o Red Sox não seria campeão nunca mais. E o Red Sox só foi campeão aqui na virada dos anos 2000.
Enfim, usando a teoria do Moneyball, né, que é um livro muito legal, que acabou virando filme lá com Brad Pitt, e é uma coisa que tentam colocar no futebol, essa coisa de aproveitamento de scouts para ver se você consegue fazer times bons e baratos. E é uma coisa que, no fim das contas, é específica do beisebol. E é uma coisa muito legal. Mas acho que essas épocas midiáticas marcam muito, porque o Babe Ruth era um jogador de uma época em que você tinha uma transição do consumo do esporte do jornal para o rádio. E o Michael Jordan, ele joga num momento em que o sinal do satélite é muito mais barato. Você tem transmissões ao vivo para a Europa, para o Brasil aqui, né? O Luciano do Vale, o Álvaro José. Um dos dias mais felizes da minha vida foi um dia que eu fiquei meia hora conversando com o Álvaro José e ele contando as histórias dele, né? É um cara fantástico, ultra simpático e o que ele passou, sabe, de cobrir a NBA para Bandeirantes, né, aqui para o Brasil, uma coisa incrível. Hoje você tem a NBA aqui com Sport TV, né, puxando um pouco aqui o lado da casa, mas também tem na ESPN, já teve no canal Space. Enfim, hoje você tem transmissões, hoje você tem redes sociais. Então, cada época é diferente. Você imagina só se o Bill Russell, que tinha jogos transmitidos para os Estados Unidos em preto e branco, com uma câmera só, posicionada no alto do ginásio, uma câmera só, com tabelas de vidro que quebravam de uma forma muito mais fácil, com um jogo muito diferente, enfim, não havia linha de três, a dinâmica dos tempos eram diferentes, né? Eram dois tempos, não tinha essa coisa de quartos, de parar para parar em determinado minuto porque tem uma propaganda de televisão para entrar ali. Então você imagina se o Will Chamberlain, se o Bill Russell tivessem jogado para pessoas com Twitter, com Facebook, com Instagram, com posts do Instagram que causam engajamento, né? De você fazer aquela lista, puxa, quais são os melhores de todos os tempos? Então é o Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, Cruyff, Romário. Mas quem que você colocaria? Você trocaria o Romário pelo Ronaldinho Gaúcho? Então isso também causa um certo engajamento hoje. Então você imagina só se você tivesse ali uma possibilidade de falar assim, puxa, quem é o melhor de todos os tempos? É o Will Chamberlain, é o Bill Russell, é o Jerry West, sei lá, Dr. J, enfim, depois o Patrick Ewing, depois, enfim, Jordan, Magic Johnson. É, é uma coisa que é difícil de mensurar. O Jordan jogou midiaticamente para o mundo. O mundo poderia assistir o Jordan jogando basquete ao vivo na televisão, por VT, enfim, às vezes até por TV aberta, aqui no Brasil, no caso, mas por TV fechada no resto do mundo. Mas você imagina só se o Jordan tivesse essa época de Twitter, dessa época de redes, dessa época de TikTok, enfim, para impulsionar a carreira dele da forma que o LeBron James impulsionou, de uma forma que até o Kobe Bryant pôde curtir um pouco ainda durante o jogador, né? De uma forma em que hoje o esporte é consumido de uma forma muito diferente. Hoje você pode rever 200 mil vezes o mesmo lance, tem o GIF do lance que você pode mandar para o seu amigo, tem o link do lance, vocês podem fazer um TikTok imitando o lance. Enfim, é uma coisa que midiaticamente vai moldando, a gente não sabe o que vai acontecer na nossa mídia daqui 5, 10, 15 anos, quais são os jogadores que a gente vai ter daqui 5, 10, 15 anos, mas é óbvio que eles vão surfar em um período midiático diferente em suas carreiras, né? Você imagina só, a gente fica vendo e, puxa, que golaço do Cristiano Ronaldo de bicicleta e tal. Então você imagina se a gente pudesse ter um gif do lendário gol do Pelé contra o Juventus na Rua Javari, em que ele dá vários chapéus ali, né? Foi feita uma reprodução no filme Pelé Eterno, mas você imagina como isso não seria compartilhável nas redes sociais, né? Um gol daquele. Me causa até um estranhamento, né? Que 400 mil pessoas estavam ali na Rua Javari, porque todo mundo estava na Rua Javari naquele dia do gol do Pelé. Quem já frequentou a Moca, já foi ali na Rua Javari, sabe que o estádio é acanhado e por mais que você aperte todo mundo lá dentro, você não vai conseguir colocar mais do que 8 mil pessoas ali. Então, acho que as épocas que cada jogador, que cada atleta passou, também acabam impulsionando ou não impulsionando as carreiras deles. Acho que isso a gente não leva em consideração hoje. A gente não leva em consideração hoje. Muita gente fala, puxa,
Cristiano Ronaldo empatou o recorde do Pelé em tal coisa. O Pelé tomou a primeira vacina. Se o Cristiano Ronaldo tomar a primeira dose da vacina também, vai igualar o feito do Pelé. É uma brincadeira que você pode fazer. Mas, enfim, acho muito difícil. Hoje as pessoas, por causa de tudo que elas têm hoje, elas acabam tirando os créditos do esporte antigo. E o esporte antigo não pode ter o crédito tirado, né? Não pode. E não pode de forma alguma. Toda criança dos anos 60, ela queria ser o Pelé, ela fazia bolinha de meia lá na coisa mais lúdica e ela queria ser o Pelé, ela queria ser o Garrincha, enfim. Cada época, na sua época, hoje a gente tem a galerinha com camisa do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Gabriel Jesus, do Agüero, do Neymar, enfim. É uma situação diferente, é uma época diferente, é uma época que o futebol é global, que todo mundo consome por TV, por internet, enfim. Acho que isso também pontua uma forma bem diferente das épocas em que a gente vive. Como diz no inglês, são os groundbreakers, né? Os trailblazers, aqueles caras que quebraram barreiras para justamente chegar nesse ponto de hoje. Então, desvalorizar o passado é desvalorizar o próprio esporte, os próprios feitos dos grandes atletas. Beleza? Desvalorizar a própria existência, né? Uhum. Desvalorizar a própria existência, porque o meu irmão Lucas, certamente, analisando aqui a Fórmula 1 e as épocas da Fórmula 1, você tem quebras de tecnologias e mudanças de tecnologias que possibilitaram pilotos serem dominantes em determinadas épocas. Então, quando o motor vai para a traseira do carro, é uma coisa que, puxa, mas era dos anos 60, mas nos anos 60, sei lá, o piloto entrava no carro fumando um cigarro. Nos anos 60, a cerca era de feno. Né? Nos anos 60, o tanque de combustível era do lado do piloto. Se ele batesse, explodia e ele morria. Né? Mas essa mudança de tecnologia de, puxa, o motor agora é atrás, puxa, o motor hoje é atrás, ele continua sendo atrás. Quando você tem a central eletrônica, o CARES, o não sei das quantas, né, da tecnologia, da asa móvel e tal. Cara, o carro de 4 rodas com um motor traseiro equilibrando o peso do piloto na frente e do motor atrás é uma coisa que até hoje está aí. E o posicionamento, mesma coisa do posicionamento do Pelé, de um falso 9 que virou um camisa 10, de um cara que chutava com a direita e com a esquerda muito bem, de um cara que não tinha muita estatura, mas cabeceava muito bem, de um cara que tem um físico muito bem, muito avantajado. Então hoje você vê o Messi chutando com a direita e com a esquerda, o Cristiano Ronaldo fazendo as duas coisas, né? O Messi não cabeceia bem, mas o Cristiano Ronaldo cabeceia bem, tem um físico bom. É basicamente aquilo que o Pelé fez nos anos 60 e 70. É um cara que estava à frente do seu tempo porque ele dominava os scouts, ele dominava as ações, ele dominava os fundamentos, como outros não dominavam. Então, a gente não pode apagar o que a história escreveu, a gente não pode apagar ninguém do passado, a gente nem do Baby Ruth nos anos 20 para jogadores da MLB hoje que ganham 100 milhões de dólares em contrato, da mesma forma que a gente não pode apagar o Fangio para destacar Hamilton ou Schumacher, da mesma forma que a gente não pode apagar Chamberlain para falar hoje do LeBron James, né, embora sejam posições diferentes, da mesma forma que a gente não pode apagar o que foi feito do futebol americano, das épocas do futebol americano nos anos 30, depois dos anos 50, 60, até que ele se transforma num produto muito grande por causa do Super Bowl, até o Tom Brady hoje, né? Você não pode não pode apagar o passado de forma alguma. O passado te ajuda, tem que te ajudar a compreender o que está sendo feito, o que está acontecendo hoje. A história não é o que ela deveria ter sido, é o que ela foi, né? Exatamente. Valeu. E a história é sempre contada pelos vencedores, né? E tem isso também, né? A gente amolda, vem para cá, vem para lá. Cara, muito obrigado Exatamente. pela participação. Espero que futuramente tenhamos outras tabelinhas aí. Claro, claro. Vamos falar de basquete, muito basquete. Basquete brasileiro é pouco valorizado no próprio país, né? Muita gente compara, puxa, eu não vejo o NBB, só vejo a NBA. As pessoas precisam entender que a NBA é praticamente um esporte à parte, né? É um basquete evoluído. O pessoal lembra da brincadeira do futebol do futuro, né? Que tinha lateral cobrado com o pé, enfim, uma das
das coisas ali que o Luciano do Vale trouxe, né, no show do esporte que ele fazia. Mas a NBA é praticamente um basquete à parte, né? Um esporte à parte, um esporte evoluído, uma quadra maior, um tempo maior. Uhum. E o NBB ele tem um valor muito grande, a LBF tem um valor muito grande. A gente não pode esquecer tudo o que aconteceu no basquete com Hortência. A gente não pode esquecer do basquete brasileiro de Vlamir e Amauri, muito antes de falar de Marcel, de Oscar, de Ninho, de Splitter. Todos têm um valor incrível, todos têm um valor maravilhoso. E é uma pena que hoje a gente olhe para tanta gente achando que um concorre com o outro, né? Que a NBA pode concorrer com alguma outra liga. Então, fica aí numa próxima para a gente falar de bastante basquete brasileiro, de coisas. E obrigado pelo convite, Marcel, muito obrigado mesmo. E vamos ver aí quem seria o nome, quem é o nome, qual vai ser o nome que pode bater os recordes do Tom Brady. Um recorde é um negócio que foi feito para ser batido, né? Então a gente espera e aguarda ansiosamente o novo GOAT. Seria no Brasil o novo Cabra, é isso? Esse cara é o Cabra? É o É o bode. bode, é o Cabra? Então, aí, ó, é o bode ou o cabra? Eu acho que cabra é melhor, né? Cabra já é uma coisa que já está na nossa língua portuguesa, né? É, no Nordeste, então, assim, acho que melhor cabra, né? Esse cara é o cabra. Valeu, meu irmão. Abração, cara. Obrigado. Valeu, obrigado.